comum cenas estranhas nos esportes. Talvez esses acontecimentos aconteçam porque os envolvidos estão muito concentrados em seus papéis, mas existem alguns acontecimentos que superam a barreira do distraído. E graças a isso, podemos dar boas risadas. Mas antes, deixa muito like e já aproveite e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Vamos lá! Apressado come cru. Os atletas costumam comemorar com muito entusiasmo suas vitórias e às vezes acontece de um ou outro se antecipar na comemoração. Esse foi o caso do polêmico corredor francês Mayedine Mekhisi Benaba. Ele já é conhecido por suas inúmeras confusões, como trocar socos com seus compatriotas, ou espancar os mascotes nos eventos. Mas como a lei do retorno tá aí para todo mundo, em um campeonato europeu de atletismo, o corredor resolveu comemorar antes da chegada, já que ele realmente tinha uma boa vantagem sobre seus adversários. Tirou sua camiseta e a colocou na boca. O francês cruzou mesmo a linha de chegada em primeiro lugar, mas o banho de água gelada veio quando informaram ao rapaz que, segundo o regulamento da competição, todos os atletas precisam ter o número de suas camisetas visíveis. Com isso, o precipitado Mayedine matou o calor tirando a camisa, mas ficou sem a medalha dourada. A boa ação. Depois do distraído vem o honesto. Ainda nas provas de corrida, em 2012, no Cross Country de Burlada, em Navarra, o atleta espanhol Ivan Fernández Anaya mostrou que é melhor uma derrota do que uma vitória injusta. Ivan se recusou a vencer a corrida depois do queniano Abel Mutai, até então líder da prova, ter errado o ponto de chegada. Abel, acreditando ter chegado ao final, desacelerou o passo, o que permitiu que Ivan o alcançasse. Só que, ao invés de ultrapassá-lo e deixá-lo para trás, Ivan apontou seu erro e o guiou até a chegada correta. Como Ivan disse nas entrevistas pós-prova, um gesto de honestidade cai bem. O terror no esporte. Agora você tem que decidir se essas imagens são engraçadas ou simplesmente assustadoras. Imagine só, você é bem tranquilo, assistindo a uma partida de beisebol no estádio e no intervalo do jogo, surge de um lado do campo o fantasma da Samara, protagonista do filme O Chamado, e do lado oposto surge o fantasma todo ensanguentado de Kayako, do filme O Grito. Você correria ou não correria? O curioso evento aconteceu no Japão. E claro, foi uma ação de lançamento do filme no qual as duas criaturas fantasmagóricas se enfrentam. Aqui pra gente, a dúvida maior é de quem fez o melhor arremesso inicial da partida de beisebol. E pra você que não tem coragem de levantar da cadeira, até os mortos praticam esporte. Você já ouviu falar em cacto cola saltitante? Não tô lembrado não. Não tá lembrado não? Não, nunca nem vi. Essa espécie, geralmente encontrada no deserto do Arizona, tem a facilidade de se desprender do seu caule, grudando em qualquer coisa em um simples toque. Na rodada de abertura do Campeonato Mundial de Golfe, o Accenture Match Play Championship, o golfista profissional Rory McIlroy luta para sair do deserto. E no momento em que ele faz sua jogada, um torcedor é atacado pela planta. O torcedor deve ter ficado bem dolorido, não é mesmo? É verdade. Um grupo de amigos chega para o Cape Argus Tour, que provavelmente é o maior evento de ciclismo do mundo. Com a ideia de conhecer o percurso, o ciclista Olex resolve fazer um pré-treino com seus amigos que aconteceria ao longo de 130 quilômetros. No caminho na estrada à beira-mar, eis que surge um competidor improvável, causando logo no início um tremendo susto em todos, mas que depois virou festa, já que esse atleta correu a uma velocidade de 50 quilômetros por hora. Olha o que aconteceu no jogo de Granada versus Manu. Eu não acredito. Me desculpe. Eu só achei que devia saber. A atleta Blessing Okagber da Nigéria sofreu, digamos que um pequeno acidente em seu percurso. First round of the women's long jump. Looking to get a competition underway. And look what happens.
Blessing, que é atleta em salto em distância, fez uma bela performance em seu salto, mas ao tocar novamente o chão, a sua peruca acabou saltando de sua cabeça, o que provocou risos de algumas pessoas. Well, she seems unperturbed about it. Se você pensava que ser repórter esportivo e cobrir um jogo de beisebol era fácil, fique sabendo que você tem que estar pronto para isso aqui. Oh, look out. Let's go down to Garrett. Of course. Acreditamos que tomar um banho em meio a uma reportagem seja melhor do que ser atropelado por um jogador da NFL. Dad, I'm not going to get in trouble. It worked in practice. He's out there with a kid like Cameron Robinson and what? I know that kind of hurt it, so I had to make sure she was all right. Did you say anything to her? What did you say? No, I just rubbed her head. It looked like I hit her head. Yeah. Timing is everything. Linval Joseph. In the pregame intro. E se você acha que teve um dia ruim, com certeza vai mudar de ideia depois de ver o jogador Ashley Young receber o cocô de um pássaro direto em sua boca. Que nojo, que nojo, que nojento. Love is in the air. Everywhere I look around. Agora, se você acha que no MMA só tem violência bruta e pura, andou perdendo os últimos episódios românticos desse esporte. O que aconteceu na realidade não foi nada romântico, mas uma provocação nua e crua do adversário naquela hora esperada pelos fãs, a pesagem. Os adversários ficam bem próximos, olho a olho, em uma tensão real, onde até quem é cego vê que os caras não se bicam mesmo. Mas como o mundo não sobrevive só de ódio e porrada, o lutador Alex Reid mostrou todo o seu carinho antes do combate contra Jason Barrett, soltando um beijinho na boca do rival. Só canta de galo o dono do galinheiro. E quem diria que uma levantada de mãos poderia custar um baita tombo e a vitória de um campeonato de ciclismo? Pois foi o que aconteceu com esse jovem rapaz. E já na linha de chegada, foi dar aquela comemorada levantando os braços e desequilibrou de sua bicicleta, caindo de bunda no chão. Ele até tentou se recuperar, tentou montar na bicicleta para chegar à linha de chegada, mas seu adversário foi mais rápido e ganhou o ouro que era do rapaz. O pior foi ver o adversário comemorando no momento certo, enquanto o outro tentava chegar correndo no lugar onde deveria ter comemorado de verdade. Fica pra próxima, né? Descuido da retaguarda. Você já ouviu falar de um esporte chamado bobsled? É um esporte radical estilo Fórmula 1, só que no gelo. Os atletas entram em uma espécie de trenó e descem em um círculo de gelo em alta velocidade. O que acontece é que os participantes costumam usar uns trajes bem colados ao corpo. E durante a 7ª Copa de Bobsled na Suíça, a atleta Gillian Cook descuidou de sua retaguarda e nem percebeu a hora que sua roupa rasgou, bem no fundilho, ficando de bumbum de fora. Prontas para descer a ladeira, Gillian e sua colega de equipe completaram a prova e terminaram em 7º lugar. Os espectadores acharam ruim o placar, mas se divertiram com o bunda lelê. E se fosse verdade? Quem não adora ver ginástica olímpica? A graça dos movimentos e o perigo de cada salto faz a gente roer as unhas de tensão e divertimento ao mesmo tempo. Mas algumas cenas estranhas acontecem nessa arena de esporte, que, convenhamos, é até difícil de acreditar. Em 2019 começou a circular um vídeo do Campeonato Mundial de Ginástica Artística, no qual um competidor chamado Stefan Beletsky se prepara para fazer um salto conhecido como salto sobre cavalo.
quando o Stefan corre e pula sobre o trampolim, o mesmo se quebra, jogando o atleta a uma distância e altura absurda. O rapaz acaba aterrissando em cima da mesa dos jurados, que obviamente se quebra no meio. Ainda desorientado, o rapaz se levanta mostrando que o salto não foi fatal, ao contrário do que todos pensaram. Depois que o pessoal começou a buscar a procedência do vídeo, descobriram que ele não era verdadeiro, mas que foi engraçado, isso não temos dúvidas. A vara da justiça. Existem esportes perigosos e existe o salto com vara. Definitivamente, os esportistas do salto com vara são pessoas de muita fé e coragem. Dá só uma olhadinha nesse salto, que em primeiro lugar exige muita técnica, somente para evitar um desastre que inclua pontos na região genital. Ou esse incidente aí. Provavelmente o rapaz deve ter problemas para sentar até hoje. Desafio de dança. Nem tudo por aqui inclui acidentes nos esportes. Olha só esse segurança de campo botando para quebrar em cima de um mascote metido a besta. Os jogos de beisebol sempre contam com a presença dos mascotes dos times, que alegram e distraem o público. Dessa vez, o segurança do estádio, um homem que parece ter quase 2 metros de altura, se empolgou na música e mostrou seus dons artísticos para a plateia. Sem dúvidas, o segurança detonou o mascote, que ainda bem tinha sua identidade protegida pela fantasia. Porcos no campo. Para quase todo mundo dos esportes, ser educado diante das câmeras é um preceito a ser seguido. Quase todo mundo, com exceção do técnico da Alemanha, Joachim Löw, que costuma aparecer fazendo coisas nojentas em público. É uma coletânea de bizarrices que vai dele coçando as partes íntimas e em seguida levando a mão ao nariz, até coçar o bumbum e fazendo a mesma análise de cheiro. Como não poderia faltar, Joaquim também faz uma limpeza no salão, ou melhor, no nariz. E para não deixar vestígios, ele coloca tudo na boca. O pior de tudo é que ele faz essa passada pelo corpo e depois ainda pega nas mãos dos jogadores. É muita falta de noção mesmo, né? Aventuras no gelo. No mundo dos esportes, existem modalidades suficientes para agradar todo tipo de personalidade e adaptadas à região onde o atleta reside. Para aqueles locais agraciados pela presença de neve, por exemplo, o bobsled é uma opção. Chamado de a Fórmula 1 do gelo, o bobsled é praticado sobre grandes trenós ocupados por uma equipe ou dupla, que deslizam sobre rampas a velocidades de até 130 km por hora. Para ser um bom competidor desta modalidade, são necessários bons reflexos, memória, o uso de um capacete, macacões resistentes e sapatos com centenas de pequenas agulhas em seu solado. Além disso, os pilotos devem ser capazes de descobrir a linha de corrida ideal para evitar quaisquer acidentes e preservar a velocidade. Nessas condições, momentos como o protagonizado pela escocesa Gillian Cook não são raros. Enquanto agradecia e alongava para se preparar para a prova que disputaria com sua colega na Copa do Mundo de St. Moritz, o macacão da atleta se rasgou no gancho da parte traseira, revelando suas partes íntimas. Mantendo o profissionalismo, Gillian ignorou o fato, partiu para a prova e, juntamente com a piloto Nicola Mitinello, terminou o percurso em segundo lugar. Uma saia justa, mas bem sucedida. Outra ocorrência mais comum, embora não menos engraçada, aconteceu com uma dupla alemã. Na hora do push largada, o brakeman Junior Becker escorregou e, incapaz de entrar no trenó a tempo, ficou estaletado no chão. O piloto F. Friedrich só depois notou a ausência do parceiro de equipe. Jane Channel, durante uma competição em Eagle, atropelou uma vassoura. Uma das pessoas que fazem a manutenção da pista esqueceu uma vassoura em uma das curvas do percurso. Por sorte, Jane não vinha a uma velocidade muito alta e não se machucou ao colidir com o objeto. Outro acidente parecido foi o que aconteceu com Kate Tannenbaum, que encontrou no seu percurso uma vassoura totalmente atravessada na curva e colidiu com ela a 86,5 km por hora. Felizmente não parece ter se machucado, o que só confirma a necessidade do uso de equipamentos de proteção. Também um esqui com seus saltos fabulosos e velocidades insanas é palco de quedas gigantescas. Seja por um escorregão ou perda de uma das tábuas de esquis, os praticantes costumam escorregar sem muito controle até serem parados por algum obstáculo colocado propositalmente na pista.
Apesar de divertido, pode ser muito perigoso. Melhor ter algumas aulas antes de se aventurar. Jogos Olímpicos. O atleta Uji Tairoki, do salto com vara, tentava ultrapassar uma altura de 5,3 metros no grupo A da primeira rodada, quando uma parte peculiar do seu corpo colidiu com a barra, derrubando-a. O saltador nega que tenha sido seu genital, o que causou a desclassificação dos jogos, porém o momento foi registrado e ganhou os jornais estrangeiros. No campo dos saltos, Orna corria no ringue entre o equatoriano Carlos André Mina e o alemão Serge Mitchell. Observando o sobrenome do equatoriano, entoaram em uníssono a música Pelados em Santos, do grupo Mamonas Assassinas. O trecho Mina, seus cabelos é da hora, foi cantado a plenos pulmões pelos bem-humorados espectadores. Carlos André ganhou o embate. Parece que a energia da torcida foi uma ótima inspiração. Comemorações antes da hora. Após muitas horas de prova, o triatleta francês Jérémy Hourkiewicz quase perdeu o Ironman 70.3 Brasil. Após manter-se na dianteira durante as provas de ciclismo e corrida, o francês ansiava pela linha de chegada e começou sua comemoração antes mesmo de cruzá-la. No entanto, o brasileiro Igor Morelli vinha apenas 10 segundos atrás de Jérémy e por pouco não tomou o título do francês. Para evitar a vitória do brasileiro, Jérémy segurou o concorrente pelo braço, impedindo-o de cruzar a linha de chegada antes dele. Resultado, uma diferença de apenas 2 segundos favoreceu o francês, conferindo a ele os pontos que necessitava para classificar para o Mundial do Ironman. Espera-se que esta lição o francês nunca mais esqueça. O piloto de motociclismo André Veríssimo não teve a mesma sorte que Hourkiewicz. Na última curva do Superbike Brasil, o piloto se distraiu comemorando a vitória antecipadamente e foi ultrapassado pelo adversário, o piloto Oswaldo J. Filho do Andy, terminando a prova em terceiro lugar. Olha o Duende Veríssimo, olha o Duende Veríssimo, olha o Duende Veríssimo, olha o Duende Veríssimo! No futebol também existem essas bolas fora. Em um jogo entre o Flamengo e o Vasco, o placar estava empatado quando surgiu a oportunidade da reviravolta. O jogador flamenguista Henrique Dourado partiu para o ataque, marcou um gol e prontamente saiu comemorando. O detalhe importante é que o juiz tinha marcado o impedimento e o gol não valeu. Henrique, no entanto, demorou uns bons minutos para perceber que houve impedimento e continuou em animada comemoração, para a estranheza de todos. Trapalhadas na UFC. O UFC, embora palco de intensas lutas, também é recheado por momentos divertidos. Um deles foi a luta entre Alex Morono e Rhys McPhee, pontuada por trapalhadas e erros da equipe do lutador e da produção do evento. No terceiro round do confronto, Morono acertou um golpe que fez McPhee cuspir o protetor bucal. O protetor escorregou por um pequeno vão entre a lona e a grade e se perdeu debaixo do octógono. Por se tratar de um adereço fundamental do uniforme dos atletas, o árbitro parou o combate para que o mesmo fosse substituído. No entanto, não havia uma peça sobressalente, porque a equipe se esqueceu. Os funcionários do UFC tiveram então que entrar debaixo do octógono e passaram mais de 2 minutos procurando pelo protetor perdido. Recuperado o adereço e após ser devidamente enxaguado com água, foi devolvido ao dono e os lutadores puderam retornar ao embate. Sem dúvida, minutos insólitos. Já Abu Azaitar, em sua luta contra o canadense Marc-André Barriault, no card preliminar do UFC 260, também teve um contratempo com o protetor, o que lhe custou a vitória. No terceiro round, Azaitar deixou cair o adereço e inesperadamente se abaixou para pegá-lo, recebendo duros golpes de seu oponente. O canadense aproveitou a distração do marroquino para derrubá-lo e desferir boas cotoveladas na montada até os últimos segundos do assalto, quando o árbitro parou a luta. Também no UFC, as clássicas encaradas são um show à parte. De pequenas e bem-humoradas às mais agressivas, as encaradas entre os oponentes ocorrem nos eventos de promoção das lutas. Já teve dancinha com a oponente entre as lutadoras Vazante e Watterson, maquiagem de coringa com direito à interpretação dos trejeitos do vilão entre Pérez e Turman e até simulação de cadeirada entre Verdun e Volkov. O importante é interagir, descontrair e desafiar o oponente e, é claro, promover o evento. Mascotes divertidos.
Escolhidos como representantes visuais ou identificadores de uma marca, empresa ou evento, os mascotes são um meio de atingir públicos específicos, interagindo com as pessoas e ajudando na comunicação e divulgação da marca. Existem mascotes tão divertidos que ficam conhecidos além da marca que representam. Um bom exemplo foi a mascote de um time de beisebol que começou a dançar perto de um segurança, no intuito de provocá-lo. O segurança parecia estar muito zangado com a brincadeira, mas, contrariando as expectativas, resolveu revidar com outra dança e arrasou. Foi um show de humor, humildade do mascote e reconhecimento do público e roubou a cena do jogo. O mascote do Chicago Bulls é outro exemplo de descontração. De beijos roubados a chuva de pipoca sobre o público, Benny the Bull tem habilidades no basquete e dança e representa um espetáculo à parte nos jogos do seu time. Corrida envolvendo salto em obstáculos, sempre acontece alguns tombos. Opa, volta, você foi pelo caminho errado. That's Chip Koech, the third fastest athlete in the world this year, who then had to double back. O que você acha que vai acontecer aqui? Não sei te dizer. Bom, vamos assistir. Dizem que tudo que você fizer, seja bom ou ruim, pode voltar para você. Acreditamos que esse jogador de futebol não conhece essa lei. Para ser um ciclista, requer um bom condicionamento físico e habilidades para fazer algumas manobras. Quase que sempre nessas competições rola alguns strikers. Se eu fosse jogar golfe, provavelmente aconteceria isso aqui. E então, quando você acredita já ter visto de tudo, o futebol feminino nos mostra que ainda temos muita coisa para ver. Quebrando tudo. Este jogo coletivo, criado no ano de 1891, coleciona momentos incríveis. Ver aqueles gigantes fazendo aqueles arremessos perfeitos e combinando cada jogada realmente é de tirar o fôlego. Às vezes, acaba acontecendo alguma coisa inesperada, como um jogador simplesmente se desequilibrar e ir parar na arquibancada, derrubando tudo, ou então encestar a bola com tanta força capaz de destruir parte da trave, como aconteceu neste jogo do Magic contra o Nets, onde o lendário Shaquille O'Neal, ao marcar o ponto, simplesmente quebra a tela que vai parar no chão. Confira. A surpresa. Em um jogo de basquete, assistir aqueles gigantes fazendo cestas de 3 pontos ou então em meio a uma marcação cerrada, acabar parando na arquibancada é realmente emocionante. Ter os nossos nervos à flor da pele e a adrenalina nas alturas é algo bem normal, pode-se dizer. Mas nem sempre é assim. Volta e meia, um desses grandões resolvem deixar a arquibancada de queixo caído de outra forma, como fez o veterano do basquete masculino de Indiana. Seu nome é Colin Hartman. Colin estava dando um discurso e durante a sua fala ele simplesmente pede a mão da namorada em casamento. É claro que justamente com a namorada que foi pega de surpresa e começa a chorar. Muitos também se emocionaram.
Sinuca. Este jogo, criado na Grã-Bretanha, coleciona momentos incríveis, onde os jogadores são capazes de fazer coisas que até desafiam as leis da física. Entre os jogadores mais experientes do mundo, podemos destacar o incrível Chris Mellin, jogador profissional de sinuca. Esse cara realmente sabe o que faz. Em um jogo contra Mika Immonen, ele fez algo de deixar qualquer um de queixo caído. Sabe quando você olha para a mesa tentando buscar uma alternativa e parece que se esgotaram as possibilidades? Ele deu um jeito para que a bola passasse por entre as demais bolas da mesa, completando a jogada. Veja novamente. Come on. He's trying to make this ball forward. It has to go in between all of the balls. That's a chance. Wow, what a shot. Oh my gosh, I just can't... Ciclismo. Você já se imaginou vivendo altas aventuras em cima de uma bike? Talvez você já tenha se deslocado de bicicleta de uma cidade para outra, ou então feito uma trilha, mas fazer o que esse fera faz é realmente de tirar o fôlego. Seu nome é Kylian Brown, o fenômeno do mountain bike francês. Andar em área plana para ele não existe. Suas aventuras contam com um histórico incrível de cumes e montanhas de arrepiar os cabelos. Suas travessuras mexem com a acrofobia de qualquer um. Líderes de torcida. Os líderes de torcida são realmente incríveis no que fazem. Eles agitam a torcida, empolgam, levantam o ânimo e, entre tudo, dão um verdadeiro espetáculo. Ver esses dançarinos fazendo todas aquelas acrobacias e movimentos com tanta disciplina e perfeição nos deixa de queixo caído. Muita técnica, força, equilíbrio e precisão nos movimentos resultam em algo simplesmente maravilhoso de assistir. Veja alguns desses movimentos. Skate. O skate é um esporte que requer muita força e equilíbrio, e por mais que pareça ser algo bem fácil de se fazer, basta tentar ficar de pé em cima de um skate e colocá-lo em movimento, e você com certeza mudará de ideia sobre o assunto. Ver os caras fazendo aquelas manobras sensacionais, eles voam e fazem coisas difíceis de acreditar, e o skate simplesmente parece que está colado em seus pés. Esse esporte tem várias feras. Entre o pessoal de peso, podemos destacar Sandro Dias. Certamente você já ouviu esse nome em competições como X Games. Sandro Dias é um skatista profissional considerado o rei dos 540 graus. É o terceiro no mundo a conseguir completar a manobra 900 graus, e o que esse cara é capaz de fazer e faz com tanta naturalidade e se diverte naquilo que está fazendo, com certeza leva a galera ao delírio. Basquete. Em um contra-ataque do Nuggets, o pivô do time, Javale McGreen, estava próximo à cesta na tentativa de pegar o rebote. Ao tentar recuperar a bola, ele acabou parando na arquibancada e, para surpresa dos torcedores, e em específico de uma torcedora idosa, ele abraçou e beijou a torcedora, que caiu aos risos depois do acontecimento. Chute ao vento. Nesse esporte, às vezes pode acontecer um desvio de percurso da bola que pode chegar a 300 km por hora. Mas será que em todas as vezes é simplesmente um acidente ou pode ser intencional?
Handball. Em um lance para marcar o gol, essa jogadora de handball sofreu uma marcação cerrada. Veja o que aconteceu. Altså har besøg af Mads Vad her i aften. Det var der flere end os, der synes, som også må. Nej, ja. Det ser meget skægt ud, det synes jeg også selv. Corrida de 100 metros. Usain Bolt, após terminar a prova dos 100 metros, se depara com uma menina que o aguardava com flores, mas Usain quase atropelou a menina. Salto com vara. Sandy Morris é uma das únicas 3 atletas a saltar mais de 5 metros na modalidade salto com vara. Em 20 de maio de 2016, em um encontro do Desafio Mundial em Ostrava, República Tcheca, Sandy, sendo uma das competidoras, acabou caindo fora do colchão e batendo o ombro após sua vara partir no meio. Over to the women's event now. A whack on the shoulder. I think it's Sandy Morris. Futebol. E vamos a outro acontecimento no futebol. O atacante do Roma, Edin Dzeko, é marcado por 2 oponentes e acaba indo ao chão e segura a bola pedindo falta, mas seu oponente ignora, tentando tirar a bola, e Edin acaba puxando o calção do oponente. Batalha de dança. O mascote do Astros, time de beisebol, provoca o segurança e acaba se surpreendendo ao ver o segurança lhe mostrando alguns movimentos de dança. Vôlei. O vôlei é um esporte que, assim como o basquete, exige saltos e bloqueios, e por isso é quase inevitável não acontecer uma queda que pode se tornar uma situação engraçada, mas também muito constrangedora. Seio à mostra. A atleta francesa Gabriela Papadakis participou da prova de patinação artística dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pyeongchang. Ela foi surpreendida por seu próprio figurino que, no meio da apresentação, deixou seu seio à mostra durante alguns segundos. Mesmo com o incidente que a fez perder alguns pontos, Gabriela e o seu parceiro de patinação, Guillaume Cizeron, ficaram em segundo lugar. Ainda bem que a atleta soube lidar com a situação e não se deixou ser vencida pela vergonha. Borrão no uniforme. O judoca brasileiro Felipe Kitadai manchou o kimono durante a semifinal de judô no PAN de Guadalajara. E manchar não é nenhuma expressão querendo dizer que ele envergonhou o esporte, mas sim que ele de fato deixou seu uniforme com um borrão marrom na calça. Essa foi uma situação atípica e de certa forma vergonhosa que colocou Kitadai sobre holofotes. O mundo inteiro viu, por isso ele entrou para a história dos momentos mais embaraçosos dos esportes mundiais. Mas vai ver que Kitadai fez muito esforço e só queria se livrar de incômodos gases, né? Golpe baixo. A chinesa Jing Huishui aplicou um golpe baixo contra a russa Lubov Volosova na semifinal da luta greco-romana, categoria até 63 quilos em 2012. Os dedos da lutadora foi parar em um lugar nada confortável para sua adversária, deixando o atleta com vantagem. Ao final da luta, a chinesa comemorou a vitória. Agora convenhamos que esse golpe não foi nada justo com a adversária, né? Porém, podemos compreender Jing, pois as regras principais proíbem o uso das pernas, limitando o lutador a usar somente a parte superior do corpo para derrubar, erguer e deslocar o adversário. A luta se dá em 2 rounds, com 3 minutos cada. Que luta bizarra, não é mesmo? Salto com vara. Hiroki Ojita também teve um momento constrangedor. O atleta japonês do salto com vara acabou não passando da eliminatória, mas chamou a atenção de todos pela forma inusitada como tocou a barra em seu primeiro salto. Hiroki foi eliminado na prova masculina de salto com vara no Rio 2016 por causa de um detalhe bem curioso: o seu
encostou e derrubou o sarrafo, acabando ali com o sonho olímpico dele. O atleta passou 4 anos se preparando para aquele momento e acabou sendo derrotado por sua própria virilidade. Bizarro e triste, não é verdade? Hoje ficamos por aqui, mas antes já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Até a próxima!